Olá, tudo bem? Posso te fazer uma pergunta? Você é educado? E financeiramente falando? Bom, então seja bem-vindo ao curso Educação Financeira vinculada ao ensino da matemática. Esse é o canal Finanças à Parte e eu sou Josiele Barros. É um prazer ter você aqui com a gente. Então, vamos aí dar continuidade ao nosso curso. Estamos rumo à quinta aula. Na aula de hoje, vamos falar sobre reserva de emergência. Se você vem nos acompanhando, já percebeu que é algo muito citado por aqui, não é verdade? Então, vamos entender a importância da reserva financeira nas nossas vidas, certo? Para começar, eu trouxe aqui algumas informações sobre a situação financeira dos brasileiros. Bom, de acordo com a Unicamp, que fez uma pesquisa lá em 2017 informava que 93% dos brasileiros nunca tiveram contato com a educação financeira, nem na escola e nem em casa, né? Informações de como administrar o seu próprio dinheiro. Hoje vem mudando essa realidade, né? Você é a prova disso. Bom, a Serasa e o Ibope também lá em 2015 falou que 60 falou não, né? Eles pesquisaram e concluíram que 69% das pessoas não pouparam nenhuma parte da sua renda dos últimos 12 meses. Além de que 56% não fazem orçamento doméstico ou familiar. E 50% já sentiu que alguma vez as suas despesas foram maiores do que as receitas. A gente já falou sobre a importância disso aqui, né? Sempre controlar e conseguir equilibrar, que é o importante, as despesas menores do que as receitas. E uma mais recente aqui, que foi pela CNN, que informou que a situação financeira piorou para 78,5% dos brasileiros durante a pandemia, diz um estudo. Ou seja, se em 2017 e 2015 a situação já não era das melhores, em 2021 piorou para 78,5% das pessoas, ou seja, ficou ainda pior. Então vamos tentar reverter esse quadro, né? Ser a geração que vai ser economicamente educada, financeiramente educada. E então, você já conhece a reserva de emergência? Bom, ela precisa ter uma alta liquidez e uma baixa volatilidade. E aí, o que será isso? Pela nossa explicação aqui, diz que a reserva de emergência é a acumulação de recursos para momentos inesperados. Ela deve estar alocada em um ativo de alta liquidez e baixa volatilidade, para que não haja surpresas quando você, eventualmente, precisar resgatá-la. E aí, deu para compreender? Vamos traduzir melhor aqui para a gente? Então, a reserva de emergência, ela precisa que seja fácil de resgatar e com baixo risco de perda. Já coloquei aí bem no lugar para vocês entenderem cada coisa. Alta liquidez é a mesma coisa que fácil de resgatar. E baixa volatilidade é a mesma coisa que baixo risco de perda, né? Que eu não tenha risco, ou pelo menos que seja o menor risco possível de perder esses valores, tá bom? Então, a reserva de emergência, ele é um valor que a gente tem que ter guardado para ser utilizado apenas em momentos inesperados, que a gente não, assim, vamos lá, reserva de emergência é como se fosse um seguro. A gente tem aquele valor ali, mas a gente pretende não utilizar, porque se utilizarmos, significa que estamos passando por um momento ruim, um momento difícil, um momento que a gente não esperava acontecer. Então, ela pode estar aplicada em um ativo que seja fácil de resgatar, justamente para ter essa garantia de que quando eu for precisar, eu consiga ter aquele dinheiro em mãos, né? Então, geralmente, eles são aplicados aí, né? Lembra que eles falaram alocados? Então, alocar é aplicar. Então, geralmente são aplicados em ativos de renda fixa. A gente vai ver também nas próximas aulas, né? A renda fixa, ela tem aí um mínimo risco de perda, né? Principalmente quando estamos falando aí do Tesouro Nacional. Mas aí é assunto mais à frente, tá bom? Então,
Vamos destrinchar um pouquinho melhor aí o que vem a ser a reserva de emergência. Primeiro, ele é um dinheiro que a gente deve guardar para possíveis emergências, para necessidade. Segundo, você deve ter as suas dívidas sob controle e saber seus gastos essenciais mensais. Por quê? Primeiro, se eu estou com dívidas descontroladas, dificilmente eu vou conseguir ter uma reserva de emergência, porque eu estou com muitas dívidas. Então, eu preciso conseguir organizar as minhas dívidas, entender o que é que eu estou devendo, fazer aquela lista de prioridade. Lembra lá da aula de planejamento orçamentário? Pois bem, tem que aplicar isso aqui. E saber o valor dos meus gastos essenciais mensais. A gente também já viu isso aqui, né, durante esse curso. Por que é necessário isso? Por conta do nosso terceiro ponto. A reserva de emergência, ela deve cobrir 6 meses dos nossos gastos essenciais. Esse é o ideal, certo? Então, se eu tenho gastos essenciais aí de R$ 1.000 mensais, eu precisaria de uma reserva de emergência de R$ 6.000. Nem sempre é possível fazer esse tipo de poupança, né? A gente lembra, temos que aplicar a nossa realidade. Se você não consegue imaginar de forma alguma como é que você vai fazer isso, começa com R$ 1.000. Começa assim, minha reserva de emergência vai ser R$ 1.000. Então, quando chegar nesse valor, você vai verificar se vai ser possível continuar ali, aumentando a sua reserva de emergência até chegar no valor ideal, ou você volta a priorizar o pagamento de dívidas e afins. A gente sempre está aqui falando o que seria o ideal, mas lembre-se, aplique sempre a sua realidade, tá bom? Então, quarto, ele é como se fosse um seguro, já falei, né? Então a gente tem, mas a gente não pretende usar. Ele é apenas para casos de extrema necessidade, quando não há mais nenhuma possibilidade. Não sei mais o que fazer, não tenho de onde tirar, não sei como isso foi acontecer, não estava nos meus planos. Aí você recorre à reserva de emergência, porque surgiu uma emergência, certo? E o quinto, o ideal é que você invista, né, a sua reserva de emergência em Tesouro Selic, CDB, Fundo DI, porque esses investimentos, né, essas alocações de recurso, elas são reservas que você consegue resgatar fácil, são seguras, né? São geralmente as mais seguras do mercado e tem um rendimento maior do que a poupança. Geralmente, na grande maioria dos casos, poupança sempre vai ser o que vai render menos para você. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre esses tipos de investimentos, mas aqui no canal já tem vídeos sobre Selic, CDB, CDI, para você entender melhor sobre esses conceitos, tá bom? E também o interessante é que você tenha a sua reserva de emergência completa para só depois começar a investir em outros ativos. Ou seja, vai alocando sempre em renda fixa para ali ter a sua reserva de emergência, para só depois você realmente começar a investir, estudar mais e melhor sobre investimentos e quem sabe aí galgar passos maiores no mercado de investimento, né? Mas o ideal é que você sempre tenha a sua reserva de emergência, por menor que ela seja adequada à sua realidade. Mas lembre-se, faça sempre o que for possível para você, tá bom? Então, como construir essa reserva de emergência? É bem parecido com o passo lá do planejamento orçamentário, tá? Então, tem que realizar o controle financeiro. É o primeiro passo sempre. Lembre-se do registro e do orçamento. Anotar tudo que entra, anotar tudo que sai e ter um planejamento orçamentário para você prever quais serão as suas receitas, quais serão as suas despesas e quais serão os valores que você vai conseguir guardar, poupar e investir, certo? Segundo, evitando dívidas. Sempre que possível, evitar ao máximo adiantar os nossos sonhos, porque eles costumam ter juros altos. Na grande maioria das vezes, a gente adquire uma dívida para adiantar um sonho. Se eu quero comprar uma TV, se eu quero viajar, eu quero alguma coisa nesse tipo, né? E eu não tenho o valor necessário no momento, eu vou lá e
contrair uma dívida, pago no cartão, faço um empréstimo para adiantar aquele meu sonho. Só que geralmente esse adiantamento de sonhos tem um juros bem alto e sai pagando bem mais caro do que se você conseguisse se organizar e se planejar, certo? Outras vezes, lembre, adeque a sua realidade. Às vezes você faz um empréstimo porque é um motivo de saúde, porque não tinha reserva de emergência, não é? Olha a importância aí. Então, adeque sempre a sua realidade. Terceiro, entendendo que o dinheiro não manda em você. O dinheiro é necessário. Ele é quem está ali sempre gerindo, digamos assim, a nossa sociedade. Só que ela é só um meio. Ela não é um fim. É uma forma que a gente utiliza para adquirir as coisas. Então a gente tem que administrá-lo e não deixar ele nos administrar, certo? Então a gente que manda no nosso dinheiro, não é ele que manda na gente. E o terceiro, o terceiro é o quarto, minha gente. Na grande maioria dos casos, como a gente já comentou anteriormente, as nossas receitas nem sempre cobrem totalmente as nossas despesas. E na grande maioria das vezes são despesas essenciais mesmo. Então é sempre bom a gente estar buscando fazer renda extra, fazer um valor a mais aí além do nosso salário e destinar esses valores a guardar para o nosso futuro, a fazer a nossa reserva de emergência, a conseguir aí nos planejarmos melhor. Então, parece que as contas não fecham, então é sempre que possível focar em uma renda extra, certo? Entendido aí 4 passos para você aplicar e conseguir fazer sua reserva de emergência? Certíssimo, né? Então vamos para agora é a sua vez? Bom, primeiro, eu gostaria muito que você descobrisse qual é o valor que deve ter na sua reserva financeira, né? Sua pessoal ou da sua família. Lembra? Calcular quais são os gastos essenciais mensais e multiplicar por 6. É assim que você descobre o valor ideal da sua reserva de emergência. E segundo, qual é essa quantidade de assuntos que você aprendeu até agora? Quão importante você considera ter essa reserva de emergência? Então, foi muita coisa, foi muito assunto. Então, dentre tudo isso que você aprendeu, você acha que qual a importância de entender que é preciso ter essa reserva de emergência? Isso é uma reflexão qualitativa, tá? Para você, de acordo com os seus conhecimentos, de acordo com o que você está aprendendo até o momento. Você acha que realmente é válido? Que realmente faz sentido para você? Porque lembre-se, a reserva de emergência, ela impede que a gente gere novas dívidas. Porque se surgir alguma emergência, eu não vou precisar contrair um empréstimo. Eu tenho a minha reserva de emergência, certo? Geralmente é sempre nesse intuito, de conseguirmos vivermos melhor, de conseguirmos aí ter uma vida mais tranquila, mais estável e ficarmos bem conosco, com nossa família, com aqueles que estão ao nosso redor. Lembre-se, educação financeira está mais vinculado com o seu bem-estar físico, mental, social e financeiro do que apenas a alocação de recursos e investimentos e afins. Não é questão de ficar milionário do dia para a noite, e sim conseguir se organizar financeiramente e ficar tranquilo aí com as suas finanças, certo? Então, espero que tenham gostado da aula, curtam, compartilhem se faz sentido para você e até a próxima aula!